bom dia. Domingo 16 de maio e todos os domingos desde o início da pandemia aqui no Papo das 9, nós escolhemos, nós arbitramos um tema que possa ser objeto de um estudo, de uma imersão e que seja útil. E aí eu faço aqui uma escolha e eu torço para que seja de fato útil para todos os que nos assistem aqui ao vivo e depois nas respectivas gravações que ficam nas páginas do YouTube e do Instagram. O tema que eu escolhi hoje, eu tenho a certeza que será de grande utilidade para muita gente. E eu estou pegando carona numa efeméride. Amanhã, segunda-feira, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia. O que é homofobia? É aversão a homossexuais ou a qualquer pessoa que tenha uma orientação sexual distinta, diferente da heterossexualidade. Obviamente, para existir um Dia Internacional contra a Homofobia, você há de convir que a única razão para essa data existir é a violência imposta a essa numerosa comunidade que não apenas no Brasil, mas no mundo é alvo de muitas injustiças. Então hoje a gente vai tentar aqui trazer questões que possam de alguma maneira dirimir dúvidas, afrouxar tabus, minimizar preconceitos. O ideal é que a gente de fato mude uma postura que está fortemente arraigada na sociedade, é uma cultura que vem de longe e que é uma cultura violenta. E é uma cultura que a gente não pode entender como compatível a pessoas que se digam de bem ou pessoas que se digam fiéis a Deus. E a gente vai tentar aqui trazer alguns argumentos nesse sentido. Em primeiro lugar, deixando claro como isso é preocupante, essa aversão e esse preconceito a homossexuais ou pessoas que tenham outra orientação sexual. No Brasil, a gente vai ter aqui a seguinte confusão. Tem gente que fala opção sexual. E é errado. Porque opção sugere que você tenha a liberdade de escolher. Como quando você vai no supermercado e fica na dúvida se você leva um biscoito ou uma margarina, né? Quando a gente fala da sexualidade das pessoas, é preciso ficar claro que isto não é uma opção. A palavra correta é orientação. Orientação sugere que a manifestação da nossa sexualidade, ela decorre de uma energia, de um sentimento, de um desejo que aflora e tem, portanto, ali uma expressão da sua verdade. Não é algo que se escolha, porque pode ter certeza, a violência contra quem não é heterossexual, a comunidade LGBTI+, eu sempre tenho medo porque é uma sopa de letrinha que às vezes eu esqueço alguma. Parte das pessoas que têm uma orientação sexual distinta da heterossexualidade, se pudessem, talvez, escolheriam não ter essa orientação, porque elas percebem, dependendo das circunstâncias, como a vida se torna difícil. Como a não aceitação, eventualmente dentro de casa, no círculo de amizades, entre vizinhos, colegas de trabalho, na rua, é algo muito, eu diria, ostensivamente negativo para a sua autoestima e a sua resiliência emocional e psíquica. Então, não é, por favor, objeto de uma escolha. É uma orientação. Sendo, portanto, uma orientação, cabe-nos entender a dinâmica desse processo e não julgar quem quer que seja pela orientação que manifesta. Agora, homofobia no Brasil, ou seja, a aversão a homossexuais
e aqueles que têm outra orientação sexual distinta da heterossexualidade justifica, segundo estatísticas produzidas por entidades ligadas à causa dessa comunidade, nós temos no Brasil, a cada 28 horas, um óbito associado à homofobia. Ou é um homicídio ou é um suicídio. E 70% dos casos ligados à homofobia permanecem impunes. No Brasil, a homofobia não é crime, embora exista projeto no Congresso sugerindo a tipificação da homofobia como crime. Há uma enorme resistência, inclusive de bancadas religiosas, que nas suas tradições pregam ostensivamente contra a orientação sexual distinta que não seja a prevalente, que é a heterossexualidade. Portanto, muitas lideranças na área da religião, no território da religiosidade, temem que um projeto que tipifique como crime a homofobia represente ameaça para eles, essas lideranças. Porque elas pregam, gravam vídeos, fazem lives, falando cobras e lagartos de quem não seja heterossexual. E, curiosamente, me permitam dizer, algumas dessas lideranças no Brasil e no mundo, extremamente moralistas, dizendo qual é o jeito certo da pessoa manifestar a sua sexualidade, tem anel no dedo, de casado, tem família, se é um homem, tem uma mulher, gosta de dizer que é casado, coisa e tal. E quantos, meus amigos, eu nem vou dizer nomes porque não é o propósito aqui hoje, foram flagrados com vidas promíscuas, pulando a cerca reiteradas vezes, por vezes exercendo essa sexualidade, procurando pessoas do mesmo sexo. Ou seja, falam uma coisa e pregam outra, o que é um desastre do ponto de vista da credibilidade que a pessoa queira ter. Então, temos no Brasil um problema grave na área da violência, das estatísticas de violência, que essa condição, em alguns rankings internacionais, o Brasil aparece em primeiro lugar como líder no número de óbitos por homofobia, seguido de México e Estados Unidos. A gente não deveria normatizar isso. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui à baila, para a gente refletir junto. Ok? É uma sugestão. Vamos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que a homossexualidade ou uma outra orientação sexual que não seja hétero não é uma doença. Vamos deixar isso muito claro. Quem diz que não é doença? Organização Mundial da Saúde e o Conselho Federal de Psicologia, entre outras entidades da área da saúde. Essas, para mim, são as principais, porque são referência para a gente não cometer a imprudência, o desatino, a irresponsabilidade de dizer que homossexualidade, bissexualidade, a transexualidade é uma doença. Não é uma doença. Não é uma... Você pode dizer o que você quiser. Agora, se você não quiser ser objeto de descrédito, sabe, da piedade alheia, que vai olhar você dizendo uma besteira dessa, e eventualmente vai ficar calado olhando para você, falando que é doença, que é uma patologia, e do outro lado a pessoa vai estar assim, coitada, meu Deus, estamos no século XXI e esta criatura não se deu conta ainda do absurdo que ela está dizendo. Então, por que é importante deixar claro isso? Porque no Brasil ainda temos, acreditem, por favor, se quiserem, chequem, tramitando no Congresso, está quietinho agora,
mas tá lá, tem projeto denominado Cura Gay, não sei se vocês já ouviram falar, que pretende tipificar como doença ou patologia a homossexualidade e outras diretrizes, aí, outras orientações sexuais, determinando protocolos de tratamento. Protocolos de tratamento. Há lideranças, sempre entre aspas, religiosas por aí, que afirmam categoricamente que a homossexualidade é doença e que já curou homossexuais. Isso é de uma irresponsabilidade monumental, porque isso enseja nas pessoas desavisadas ou desinformadas a crença no absurdo e pretexto para culpa ou violências, o que não é desejável. Então a gente precisa aqui ter muito cuidado para não se pautar pelo erro, retroalimentando culpa, perseguição, violência, homofobia. Amanhã é o Dia Internacional de Luta contra... É o Dia Internacional contra a homofobia. E a gente está aqui refletindo juntos sobre isso. Muito bem. Então, como o Espiritismo se posiciona diante de orientação sexual? É só uma informação, você não precisa ser espírita, é só para saber como é que a doutrina dos espíritos vê isso. Qual é o princípio que norteia o Espiritismo? Todos nós somos criaturas, filhos de Deus, todos fomos criados simples e ignorantes, e vamos evoluindo ao longo dos séculos em sucessivas experiências na carne, em várias reencarnações, onde vamos aplicando no dia a dia o livre-arbítrio. É o nosso aplicativo de navegabilidade. A gente faz escolhas no dia a dia que vão determinando a aquisição de conhecimento, sabedoria. E o desejável é que a gente aprenda com os erros, passe a fazer cada vez mais escolhas certas, e as escolhas certas aí são aquelas convergentes com as leis que regem a vida e o universo. A lei do amor, por exemplo. Não é possível ser feliz com ódio, com raiva. Não é possível construir um futuro de paz, onde você tenha serenidade, equilíbrio, harmonia, felicidade, desenvolvendo ou construindo sentimentos hostis, ódio, intolerância, preconceito. Não vai dar certo. Em algum momento, alguém que parece muito identificado com sentimentos raivosos, haverá de perceber que isso não lhe ajuda, não lhe convém. Por quê? Porque uma das leis de Deus é essa do amor. O amor eleva, o amor pacifica, o amor engrandece, o amor traz prosperidade, o amor nos traz a sensação de leveza. Isso é da natureza. Você pode não usar a palavra Deus. Então vamos lá, voltando à visão espírita. Todos nós vamos, em sucessivas reencarnações, aprendendo a realizar essas escolhas com autonomia. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Ação e reação. Nós vamos construindo e pavimentando essa rota evolutiva. E aí? E aí que, para alcançarmos o supremo objetivo, quando a gente fala assim, a luz, a caminho da luz, né? O que seria a luz? A luz é a ausência de toda e qualquer imperfeição. É um estado de sublimidade, onde não há nenhuma imperfeição à vista, onde nós conseguimos alcançar um nível espiritual de absoluta paz, serenidade e harmonia, posto que não tenho mais egoísmo, eu não tenho mais sinal de orgulho nenhum, não tenho a vaidade que me atrapalha a vida, cobiça ou ganância, gula, não tenho inveja. Imagina. Sim, porque a gente tem que imaginar, porque nenhum de nós alcançou essa condição ainda. Então,
Essa plenitude só é alcançada, aí sim, vamos voltar ao tema de hoje. Para nós espíritas, para alcançar essa plenitude, nós precisamos experimentar na carne, em sucessivas reencarnações, as mais diversas experiências, do ponto de vista de imersão em diferentes culturas, diferentes níveis de renda. Fui pobre, fui rico, vivi com dificuldades, mas com dignidade nessa encarnação. Na outra eu desperdicei tudo e aprendi o valor das coisas. Maior ou menor acessibilidade a bens materiais. A experiência da saúde plena ou de uma vida com muitos problemas no campo da saúde, vulnerável a doenças e patologias, né? Encarnações onde a gente teve famílias harmoniosas ou famílias problemáticas, ou não teve nenhuma família. De tudo para todos os gostos. Repertório de A a Z. Para a gente crescer espiritualmente. Essa é uma visão dos espíritas. A gente cresce com as experiências que a gente vive e cada experiência enseja escolhas que a gente faz, que nos favorecem ou nos prejudicam. E a orientação sexual faz parte do pacote também. Então, em que sentido? Teremos várias encarnações como homem, várias encarnações como mulher. E cada encarnação com um sexo ou outro sexo traz experiências bem específicas de cada gênero. Então veja, por exemplo, temos uma experiência biológica que só os espíritos encarnados como mulher têm, que é a da fecundação, da gestação, da gravidez, do parto, do aleitamento, dessa possibilidade de gerar vida a partir das suas entranhas. Isso é algo inerente à condição da mulher, biologicamente falando. As mulheres, em boa parte do mundo, têm muito mais permissão da sociedade para expressar emoção, afetividade, doçura. Ou seja, a possibilidade que mais as mulheres do que os homens têm, isso é cultural, de manifestarem emotividade. Entre outras questões, que eu não quero me alongar. O homem, por sua vez, um espírito imortal que reencarna como homem, haverá injunções culturais e sociais, além daquelas de ordem biológica, que vão determinar protocolos de resposta, expectativas. Como é que alguém, como eu, nessa encarnação, o André é homem. Então eu estou aqui como homem e estou aqui experimentando ser homem nesse mundo, nesse país, nessa cidade. O que eu sinto como homem no Brasil de hoje, né? Quais são as situações que são mais perceptíveis ou mais demandantes do homem do que da mulher? Percebe? Inclusive do ponto de vista negativo, vamos colocar aqui, de ser objeto de uma cultura, ser alvo de uma cultura que preconiza o que eu chamaria de masculinidade tóxica, que tem a receita para ser homem de verdade. Então, homem de verdade não brinca de boneca, vai brincar de futebol, vai jogar bola. Homem de verdade não chora. Olha a loucura, isso é masculinidade tóxica. Então o homem vai aprendendo a engolir o choro porque o homem não chora. O homem não usa rosa, o homem tem que usar azul. O homem na adolescência tem que engrossar a voz. Se não engrossar a voz, fica algo meio esquisito. Olha aí, tem que falar grosso para ser levado a sério como homem. Tem que arrumar logo uma namoradinha. Cadê a namoradinha? Tá na hora de namorar. Cadê a menina? Quem é que você vai? Cadê? Tá demorando para ter namorada, né? Vocês estão entendendo o que eu digo? Isso significa
o rito de passagem pelo universo masculino, e que isso oprime muitos homens. O que parece ser uma identidade masculina é, na verdade, uma opressão. Muitos homens não se identificam com esse protocolo e sofrem. Sofrem. Então veja, cada encarnação traz aprendizados distintos enquanto homem e mulher. Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, há relatos mostrando que não é assim, alternadamente. Agora eu vim homem, agora eu vou mulher. Agora eu vim homem, agora eu vou mulher. Não. São várias encarnações com um determinado gênero, para que esse aprendizado seja contundente, efetivo, profundo. E várias encarnações num outro gênero, para que da mesma maneira o aprendizado, a experiência, as lições possam ser profundos, possam ter efetividade. E aí temos hipóteses aqui para explicar hipóteses, porque existem inúmeras variáveis que podem explicar por que alguém encarnado homem sente atração, eventualmente, por homens e descobre-se homossexual. Uma dessas possibilidades é você estar no período de transição. Ou seja, foram várias encarnações, por exemplo, isso não é a única possibilidade, como mulher. E, portanto, desenvolvendo essa orientação sexual que preconiza a atração por homens. E, de repente, começa a haver a transição, o início de uma jornada que dá ensejo a um ciclo de encarnações como homem. E aí você traz esse resquício do passado espiritual que pode determinar, mesmo no corpo, por exemplo, de um homem, a atração por outro homem. É uma possibilidade. Isso pode acontecer. Entre outras, várias outras possibilidades que significam esse exercício soberano da sua sexualidade, da expressão do teu afeto, do teu amor. O amor não tem sexo. A expressão do amor. E algumas pessoas podem se sentir sem nenhum trauma, sem nenhum conflito. Elas podem se sentir licenciadas ou à vontade para manifestar esse amor sem propriamente um rótulo dirigido apenas a um determinado gênero. A bissexualidade transita nesse território. E veja, a gente precisa ter muito cuidado, por quê? Como eu disse, quando eu falo orientação, eu estou falando de algo que vem de dentro, é uma expressão genuína e verdadeira dessa energia da libido. É algo que tem força, porque é uma manifestação da tua verdade, da maneira como você sente. Quando a gente, por preconceito, por ignorância, atropela isso, nós vamos gerar muito sofrimento, muita dor, porque imagina a situação de alguém que se sente culpado por ser o que é. Alguém que não se sente bem encaixado na sua própria vida, porque ninguém lhe compreende. Isso abre porta para a baixa estima e a depressão. E isso pode ser gatilho para o suicídio. Nos meus estudos sobre suicídio, que resultaram no livro Viver é a Melhor Opção, não levei muito tempo para reconhecer que pessoas rejeitadas por sua orientação sexual, dependendo da combinação de fatores, porque o suicídio é um problema complexo e multifatorial, né? Tem várias questões associadas aí. Não é apenas a
o estigma de você se sentir deslocado no tempo e no espaço pelo fato da tua orientação sexual não ter a aprovação das pessoas que você mais ama ou quer bem, familiares, amigos, etc. Mas isso pode ser gatilho para o suicídio. Isso pode ser gatilho para o suicídio. Portanto, aqui eu vou abrir um parênteses e falar com você que é pai, mãe, avô, avó, ou responsável por alguém que teve a coragem de dizer para você que é, por exemplo, homossexual. É muito importante a gente entender o que significa esse momento, porque, primeiro, é um ato de amor do filho ou da filha confiar no pai ou na mãe para dizer isso. Não é uma agressão, não é uma traição, não é um tapa na cara, eu não esperava isso de você. Não. Tente entender esse momento como um momento de confiança extrema, porque essa pessoa está colocando o coração na mão e te dando de bandeja, dizendo assim: eu sinto assim. Eu preciso falar isso para você, porque você é a pessoa mais importante da minha vida. E se você não compreende isso, eu vou perder muito, muito. Então não julguem apressadamente, não deem ensejo por impulso me permitam dizer com todo respeito, às vezes um teatro dramático. Meu Deus, o que eu fiz para merecer um filho assim, uma filha assim? Eu me sacrifiquei tanto por você e você me responde assim. Olha, a gente conhece esse texto, esse script. Não vai dar certo para você ou para o seu filho e filha que resolveram falar sobre isso. É a pior solução. Se você não tem o que dizer e ficou chocado, peça um tempo. Nossa, tá bom. A gente pode conversar sobre isso mais tarde. Eu vou precisar de um tempo para elaborar. Isso é justo, isso é do jogo. Não acho que seja um problema se a pessoa não está naquele instante surpreendida por aquela revelação, pronta para conversar. É direito dizer assim: vamos conversar depois? Eu preciso de um tempo para fazer essa conta de chegada sobre como essa informação vai determinar a melhor resposta que eu possa te dar. Esperamos que seja uma resposta amorosa, mas se você não está em condições de naquele momento responder com amor, acolhimento, respeito, consideração, peça o tempo, é do jogo, faz parte. Alguns exemplos que eu queria dar aqui. Nós tivemos a perda recente do Paulo Gustavo, isso foi muito falado, como a dona Déia Lúcia, num dado momento, teve essa conversa com o Paulo Gustavo, e o Paulo Gustavo abriu o jogo e falou: eu sou homossexual. E o Paulo Gustavo teve, assim, a confirmação do amor da mãe, no momento em que, segundo ele, ela confirmou isso entrou no roteiro dos filmes Minha Mãe é uma Peça, ela disse: eu te amo como você é meu filho, eu só temo a reação do mundo lá fora. Esse talvez tenha sido um dos mais importantes legados do trabalho do Paulo Gustavo, que foi mostrar como uma mãe, imperfeita como toda mãe, e a dona Hermínia, que é personagem inspirada na Déia Lúcia, vamos combinar, é uma mãe esprivitada, vamos colocar nesses termos. Entretanto, no momento solene, no momento, do ponto de vista da encarnação, eu diria que é dos momentos mais importantes, porque é definidor de rumos. Vai definir muita coisa dali para frente quando o filho ou a filha dizem para o pai ou a mãe que tem uma orientação sexual que não é aquela que todos aceitam, que seria a heterossexualidade. Eu não estou a par dos detalhes, mas
eu sei que de uns tempos para cá tem se tornado menos complicado para pais e mães aceitar a orientação sexual dos filhos, mesmo quando essa orientação sexual não corresponde às expectativas do pai ou da mãe. Me parece, eu não posso afirmar isso com todas as letras, mas acho que lenta e progressivamente nós vamos vendo o amor ser a regência, determinar a regência dessas situações aonde pai ou mãe dão cobertura. Fala assim, muito bem, estamos juntos. Essa é a sua vida, a sua forma de manifestar amor e eu respeito. Temos situações mais radicalizadas de não aceitação de um determinado espírito para com o próprio corpo pela questão de gênero. Ou seja, eu vou dar aqui 2 exemplos que são mais populares e conhecidos. Uma moça, filha daquela cantora Gretchen, que fez uma escolha se sentindo absolutamente desconfortável num corpo de mulher, no sentido de fazer ajustes nesse corpo para que esse corpo fosse a correspondência do que ela, na verdade ele, sente. Então, houve uma mudança de identidade. Nasceu menina, virou menino. Ou nasceu mulher, virou homem. Temos também o filho do jogador de futebol aposentado, grande meio-campo do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, Toninho Cerezo. Nasceu homem e se sentiu absolutamente desconfortável no corpo de um homem e obteve, portanto, isso não foi de imediato. No Brasil, a lei permite que o SUS financie, por exemplo, operações, cirurgias de mudança de sexo mediante a avaliação de diferentes comitês, conselhos médicos. Na verdade, o nome certo é juntas. Juntas médicas que possam aferir se esse desejo de mudar de sexo ele tem fundamento, lastro. Se de fato há uma incompatibilidade daquela pessoa com o próprio corpo a ponto de se determinar que a não mudança de sexo acarretaria prejuízos severos naquela pessoa. Então, até onde eu sei, no Brasil, há o sinal verde das autoridades, por lei, para que essas cirurgias ocorram mediante circunstâncias específicas, especialíssimas, onde juntas médicas e psicológicas haverão de determinar um rastreamento que não é breve, não é simples, para verificar se aquilo faz sentido ou não. Então, o filho do Toninho Cerezo virou uma modelo internacional, conhecidíssima. E ao que parece, eu não estou a par dos detalhes, mas ao que parece, encontrou um modo de existir que para ela faz sentido. Do ponto de vista espírita, Deus não erra, a natureza não erra. Ou seja, um espírito de alguém que se sinta muito identificado com o modo homem, num corpo de mulher, gerando esse atrito ou desconforto, não é um acidente de percurso, não é obra do acaso. Há um aprendizado ali. Há uma experiência que precisa ser assimilada. E eu não tenho aqui nenhuma autoridade para dizer qual seja, mas existe. Existe uma experiência. Não é uma experiência confortável, certamente, mas é uma experiência. É um aprendizado. E é algo que aquele espírito haverá de descobrir qual seria a solução. Eventualmente a solução não passa por uma cirurgia. Pode ter outro protocolo de resposta. Há sofrimento? Há sofrimento. Ah, André, mas que Deus é esse que permite que uma pessoa passe por essa experiência? Ora, meu Deus, a gente fala sempre aqui no Papo das 9 que dor e sofrimento não são contra nós, não são punições, não são castigos.
A doutrina espírita não fala nesses termos sobre as situações hostis da vida. Dor e sofrimento são convites à evolução, são aprendizados que nós precisamos ter. E cada qual com seu cada qual. Então é preciso lembrar que, do ponto de vista espírita, espíritos evoluídos e espíritos de luz não têm sexo. Um espírito evoluído, que alcançou a perfeição, ele não tem um gênero predominante. A bem dizer, ele é assexuado. Isso pode chocar algumas pessoas, mas a gente está falando aqui sem a pretensão de converter, convencer ninguém. Eu estou aqui no domingo, falando sobre um tema muito importante, na véspera do Dia Internacional contra a Homofobia, tentando de alguma forma falar de amor, porque quando a gente fala de amor, a gente fala de aceitação, a gente fala de acolhimento, a gente fala da coisa mais importante da vida, que é sermos respeitados por aquilo que nós somos. Porque é bem possível, meus amigos, e me permitam novamente a franqueza, que pessoas que estigmatizam homossexuais, bissexuais, transexuais, pessoas que acham que mede-se moral e ética pela orientação sexual e afirmam com muito orgulho: eu sou hétero, tipo, eu tô certo, os outros estão errados. Do ponto de vista espiritual, haverá surpresas, porque na hora do desencarne é bem provável que esta pessoa descubra, assim, talvez até chocada, porque investiu na direção do tabu e do preconceito, que pessoas com outra orientação sexual podem sim ter muito mais luz, sabedoria, créditos espirituais do que quem é hétero. Porque não é o gênero, não é a orientação sexual que define o coeficiente evolutivo, o estoque de luz e sabedoria que as pessoas tenham. André, explica melhor isso. Não importa para Deus se você é heterossexual ou homossexual. Isso é absolutamente irrelevante para Deus. Porque você pode ter homossexuais que usam, e isso existe, pelo amor de Deus, como existem héteros. Como é que a gente mede ética e moral no território da sexualidade? Não importa qual seja a orientação sexual que você, seu filho, seu amigo tenha. Não importa. Importa o uso que você faça do seu aparelho genésico. Porque seja qual for o gênero, seja qual for a orientação sexual, você pode usá-lo com respeito, com responsabilidade, com amor. Com amor. Tendo o cuidado de fazer desse instrumento, vamos chamá-lo assim, uma ferramenta de conquistas evolutivas no território das trocas de amor, das interações, das combinações inspiradoras, porque sexo é vida. Sexo, o prazer sexual é uma fagulha de luz assim divina na vida da gente. É um respiro. É algo poderoso, poderosíssimo. Então, a questão não é se eu sou hétero ou se eu sou homossexual. É que uso eu faço dessa ferramenta, do meu aparelho genésico. Eu posso ser heterossexual e posso ter uma vida promíscua. Eu posso usar de uma forma irresponsável a minha energia sexual. Eu posso
causar dor e sofrimento às pessoas. Eu posso desperdiçar essa energia de forma rasteira, grosseira e fugaz, priorizando apenas os sentidos carnais, sem propriamente perceber o desperdício que é usar um instrumento divino e luminoso, que é essa ponte que a sexualidade permite que a gente conecte. Esse deslumbramento angélico é uma coisa deslumbrante. Que você pode malbaratar, você pode usar isso da forma mais rasteira, grosseira, imediatista, sem sentimento algum. Promiscuidade independe de orientação sexual. E não é justo julgar as pessoas, rotulá-las como irresponsáveis, promíscuas, safadas, porque elas têm uma orientação sexual distinta da sua, não tem nada a ver. Mal comparando, é uma comparação pobre, mas é a que me ocorre agora. Você tem diferentes tipos de carro. Sabe automóvel? Você vai ter um automóvel Motorflex, vai ter um carro elétrico, vai ter um calhambeque, vai ter uma moto, vai ter um tanque de guerra. Ok? São diferentes veículos. Qual o uso que você faz do veículo? De que maneira? Onde você quer chegar com eles? Qual é a rota? Qual é a utilidade e serventia que cada veículo lhe dará? Porque é disso que estamos falando. Então vejam, são várias questões aqui que estão sendo colocadas para a nossa reflexão hoje. Toda vida traz aprendizados, e um dos aprendizados importantes da vida é como a gente administra a nossa libido, a nossa energia sexual. Existem diferentes orientações sexuais que não são escolhas, não são opcionais. Você pode ter o que a gente mais vê, famílias de pais héteros, ok? E que vão a vida inteira dizer para os filhos, olha, é assim, homem, mulher, homem casa com mulher, só tem família quando há homem ou mulher, vamos supor. Aí a criatura pode, num dado momento, dizer, olha, eu queria falar com vocês uma coisa. Eu entendi tudo que vocês falaram, mas eu não sinto assim. Eu não sinto assim. E aí? Não é uma questão de escolha. Ah, eu eduquei meu filho, como é que isso surgiu? Ah, isso é coisa da internet. Ah, isso é coisa da rua, aqueles coleguinhas da rua ou da escola. Pelo amor de Deus, gente. Assim, vamos acordar para a realidade, vamos se informar, vamos ler, vamos estudar. Sabe? A gente ficar cristalizado na bolha da cultura, dos ensinamentos que a gente recebeu. Eu tenho 54 anos. Eu vou dizer para vocês o que já aconteceu comigo nesse campo, que me surpreendeu do ponto de vista da percepção do quanto a masculinidade tóxica nos agride. Na minha adolescência, a gente tinha conhecimento de grupos de adolescentes que hostilizavam e agrediam travestis ou homossexuais na rua. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. E eu conheci pessoas ligadas a esses grupos na minha adolescência. Eu não acreditava nessa história. Não é possível. Vai bater por quê? E as pessoas se divertiam com isso. Isso na minha juventude, lá atrás. Certa vez, eu muito jovem, eu recebi uma cantada de um colega de faculdade. E eu fiquei sem ação, eu não sabia como fazer. Mas por dentro eu estava muito chateado, dizendo, eu registrei aquilo como uma agressão. E a minha primeira resposta não foi legal. Eu falei assim, pô, qual é? Que isso? Tá me estranhando? Depois, graças a Deus, eu dou graças a Deus de ter tido a chance de depois
conversar com essa pessoa, pedir desculpas a ela dizendo assim, olha, eu só queria que você entendesse, isso nunca tinha me acontecido antes, e eu não soube como reagir. E eu quero pedir desculpas porque eu acho que eu não reagi bem. Porque ficou claro para mim que eu estou inserido numa história que não me preparou para uma situação como essa, para que eu lide com alguma naturalidade. Alguma naturalidade. É meu direito, se eu receber cantada de um homem, dizer, poxa, meu irmão, obrigado aqui pelo teu carinho, né, pelo teu afeto, mas não vai rolar. Aliás, nem de homem nem de mulher, porque eu sou casado, óbvio. Agora, na época que eu era solteiro, isso aconteceu, eu, num primeiro momento, isso já tem, gente, bota aí, mais de 30 anos, tá? Mais de 30 anos. Então, graças a Deus, eu digo a vocês, eu tive a chance, a oportunidade, não demorou muito, de procurar essa pessoa e dizer, me desculpa pela reação que eu tive, eu acho que eu não fiz bem. Por que isso aconteceu? Porque eu fiquei com a minha consciência latejando e falei, por que eu reagi daquela forma? O que explicaria eu ter sido um tanto agressivo na resposta que eu dei? É a minha cultura machista de um país onde essa violência ocorre e é banalizada. Então, assim como a Djamila Ribeiro, quando fala do racismo estrutural, que é aquele que você vai jurar de pé junto que não é racista, até achar graça de uma piada racista, até falar o verbo denegrir uma pessoa, que é um verbo racista, né? Até reproduzir de diferentes maneiras o racismo que está visceralmente instalado dentro de você. Da mesma forma, penso eu, num país onde a gente, pelo amor de Deus, eu não vou falar, não quero me deter sobre lideranças políticas que gostam de dizer, vou te dar um abraço, mas é um abraço hétero. Sabe? A gente já não faz tanto tempo assim, isso era dito por importantes lideranças políticas do Brasil. Homem não pode abraçar homem? Quando alguém no poder pede licença para abraçar um homem dizendo, eu vou te dar um abraço hétero, de onde vem esse medo por dar um abraço de verdade? Não precisa ter rótulo do abraço. Um abraço é um abraço. Um abraço não é hétero nem homo. O abraço é uma expressão humana de afeto, de respeito, de carinho, de amor. Não existe abraço hétero, existe um abraço. Vejam como esse preconceito está atavicamente entranhado. E isso pode causar desastres. Isso estimula a violência. Isso estimula a intolerância. Isso estimula o enfraquecimento das relações familiares. Repito, quando seu filho ou sua filha, um dia, se isso acontecer com você, lhe procurar para dizer que não é heterossexual, pense no que eu estou te dizendo aqui. Acolha, respeite o que cada um faz com a própria sexualidade, é assunto de cada um e nós não temos nada a ver com isso, porque isso não se ensina em casa, não se ensina na escola. Isso é expressão de uma energia maravilhosa que precisa ter lugar. Então a gente precisa ter consciência do que está em jogo quando essas situações ocorrem conosco, à nossa volta. Certa vez, eu não quero dizer, obviamente, quem foi, é uma senhora que eu gosto muito, que disse para mim que ela procura respeitar todo mundo, coisa e tal, mas ficou chocada quando viu na rua dois homens se beijando. E eu vi ali mais uma vez como nós temos entranhados em nós, e isso é muito forte, traços de homofobia, aversão à homossexualidade. E isso é perigoso, isso é um veneno que nos consome e fomenta a discórdia, fomenta o ódio.
tenhamos, portanto, o cuidado de, pelo menos, avaliar se estamos sendo coerentes com aquilo que a gente diz ser importante na vida. Quando a gente fala assim, eu quero viver no mundo de paz, quer mesmo? Então presta atenção na questão da orientação sexual. Ah, eu acredito em Deus e acho que Deus é amor. Acha mesmo? Então veja se esse Deus que é amor consente o preconceito, a intolerância e o desrespeito em relação a quem tenha outra orientação sexual distinta da sua. Ah, eu acho que a família é o núcleo mais importante da sociedade, a família é amor, a família é compreensão. Aí quando acontece esse tipo de situação, como é que fica a família? É possível pensar uma família que não seja constituída por pai, mãe e filhos? Porque a justiça brasileira não apenas, isso é uma conquista civilizatória, graças a Deus, aceita a união civil entre homossexuais, como aceita e estimula a adoção de crianças órfãs por casais homossexuais. E eu já disse no Papo das 9, já fiz reportagem sobre isso. Se você quiser, corre atrás e veja você mesmo. A ótima impressão que os juizados de menores espalhados pelo país têm de pais homossexuais, porque não sei se vocês estão a par dos protocolos de adoção. Existe toda uma burocracia. Leva-se algum tempo até que um casal, seja homem-mulher, seja mulher-mulher, seja homem-homem, tenha permissão do Estado para adotar uma criança. Você tem diferentes movimentos de aceitação mútua, de se acostumar aqueles pais com a criança, de passar seu pente fino na vida dos pais, checando informações, vai até a casa dos pais para ver se tem condições assim de abrigar com o mínimo de conforto e de encaminhar essa criança de uma maneira saudável na área da saúde, da educação, né, do amor, enfim. Aí você adota. Quando adota, ainda haverá, durante um tempo, a checagem do juizado de menores sobre como aquela criança está reagindo ao novo lar, aos novos pais, às novas situações da vida. Ok? Isso vai continuar acontecendo durante um tempo. Pois bem, chequem qual é a posição do juizado de menores em relação às experiências de pais homossexuais com crianças. Chequem. Vocês vão ficar impressionados. A performance é excelente. E mais, é fake news, é falsa a tese de que, mas espera aí, como é que fica uma criança educada dentro de casa com pais que têm o mesmo sexo, né? Porque aí você está induzindo aquela criança a ser homossexual também. Fake news. Falso mesmo. Isso não tem respaldo na realidade. Por quê? Porque se isso fosse verdade, não teríamos homossexuais em lares de pais hétero. Óbvio. Ué, pais hétero ensinam um filho a ser o quê? Hétero. Aí o filho um dia diz, não é a minha praia. Não sou assim. Então, obviamente, pais homossexuais vão dar o amor, vão ensinar o que é certo, o que é ético, vão educar. E essa criança vai saber que existem diferentes formas de amor que aproximam as pessoas e diferentes constituições de família. E isso é muito positivo, penso eu. E isso não tem nada a ver com promiscuidade. Porque esse casal, é um núcleo de amor. É uma família. É uma família. Deus não julga a gente pela orientação sexual. Deus não está medindo a luz de cada um de acordo com a orientação sexual de cada um. Agora,
o nosso destino espiritual é claramente afetado pela forma como usamos o aparelho genésico. Seja você heterossexual, seja você homossexual. Eu posso ter uma vida desregrada e promíscua como heterossexual, inclusive casado, todo mundo olhando o André. E o André é casado, tem filhas, coisa e tal. E eu posso, eventualmente, pular a cerca. E aos olhos de Deus, que são os olhos da minha consciência, eu estou debilitando o meu coeficiente evolutivo, digamos assim, por malbaratar, desperdiçar, criar situações que levam a embaraços, um visgo no uso de um equipamento, de uma ferramenta que deveria ser objeto de muito zelo, cuidado. Porque uma relação sexual é uma relação íntima, onde há trocas profundas de energias. E a gente precisa saber como isso funciona, seja qual for a orientação sexual, independentemente da orientação sexual. Que possamos viver num país onde cada um seja respeitado pelo que é, pelo que pensa, pelo que sente e pelo que faz, no seu universo íntimo. A sexualidade de cada um é assunto de cada um. Ninguém tem nada a ver com a vida sexual alheia. Isso não nos diz respeito, isso não é assunto nosso. Isso é futrica. Isso é ruim. A fofoca, que é uma palavra curiosa, engraçada, ela traz riscos espirituais. Nós temos na vida na Terra a oportunidade de nos calar diante das especulações a respeito da vida alheia, que não levam a nada. Mas esse burburinho, esse disse-me-disse, você viu como é que aquele cara está saindo com tal pessoa? Você viu que fulano se separou e agora está casada com não sei quem? O que você tem a ver com isso? Em que medida isso agrega valor à tua vida, à tua existência? Pelo amor de Deus, que cada um cuide do seu quadradinho. A vida. Tem muita gente que se ocupa da vida dos outros porque não tem coragem de se olhar no espelho e fazer o que precisa ser feito em prol de si mesma. E aí fica, sabe aquela história? Eu fico olhando para o lado, o que o outro está fazendo. Você viu o vizinho do 303? Você viu o que o fulano falou? O que você tem a ver com isso? Cuida da tua vida. E cuida bem. Porque ela precisa de atenção e cuidado. Então tem gente que vai se esquecendo de viver a própria vida e fica ocupada com a vida dos outros. Aonde que isso leva? O que você pretende com isso? O que você acha que, do ponto de vista espiritual, vai acontecer se você obstinadamente se ocupa da vida dos outros, especialmente da orientação sexual dos outros, que é assunto dos outros? Você não tem nada a ver com isso. Deixe os outros viverem de acordo com suas convicções, sentimentos e manifestações.